Hoje nós vamos fazer uma panqueca vegetariana. A nossa massa vai ser com espinafre e o nosso recheio eu vou usar abóbora e tomate. A primeira dica, na verdade, que eu dou pra vocês é a seguinte: a minha abóbora ela está congelada. Pode ver, ó, tá até com gelinhos aqui. Que é algo que eu acho mais prático no dia a dia. Então, quando eu faço a compra, né, faço o sacolão, eu pego essa abóbora e já divido ela em vários cortes diferentes. Aqui ela tá em meia lua, né? Eu corto em cubinhos, em vários tipos diferentes e já congelo. Porque normalmente a gente não consome, aqui em casa só eu e o Adler, então a gente não consome tudo de uma vez. Então pra não ficar ali velho na geladeira, eu congelo aquilo e já congelo pronto pra usar nas preparações. Então isso é uma dica bem legal pra facilitar o dia a dia. Se você já assistiu o vídeo do molho de tomate, você vai ver que é bem parecido a forma do preparo desse recheio. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar essas minhas abóboras na forma, uma do ladinho da outra. A abóbora, ela é ótima para regular o colesterol. Ela, além de diminuir os níveis séricos de lipídio, né, de diminuir a dislipidemia, ela também impede que a gordura se modifique. Ou seja, o colesterol é bom para o funcionamento do nosso organismo. A gente precisa do colesterol, mas a gente precisa dele funcionando de maneira adequada. A abóbora, as substâncias que tem nela, impede que esse HDL, que é o colesterol bom, se modifique. Aquilo que eu sempre falo para vocês. O nosso carotenoide, então, o que eu preciso estar associado com ele? O licopeno. Se eu associo, eu aumento a absorção dos dois nutrientes no meu organismo. Então, por isso que a gente vai pôr o tomate também junto nessa preparação desse recheio. Então, eu vou cortar em algumas partes só, umas 4, talvez 6 partes. E vou colocar aqui por cima mesmo da minha abóbora. E para temperar essa abóbora, então, eu vou usar o açafrão. O açafrão, ele é rico em curcumina. E ela, olha que interessante, ela ajuda também a melhorar a função da HDL. Olha que interessante pro coração, então, esse recheio. Então ela ajuda nisso, ela ajuda a diminuir o colesterol, é antioxidante, anti-inflamatório, assim como os outros ingredientes que já estão aqui nesse recheio. Ela também ajuda a diminuir o estresse oxidativo e melhora a vasodilatação. Só que o meu açafrão precisa de mais ingredientes para melhorar a biodisponibilidade dele no meu organismo. E os dois ingredientes fundamentais para acrescentar numa preparação que eu coloco o açafrão é a pimenta. Então eu vou usar a pimenta caiena, é a pimenta que mais tem capsaicina, que tem um poder termogênico, ou seja, acelera o nosso metabolismo. E o azeite de oliva extra virgem, também é uma gordura boa, que também ajuda a regular o nosso colesterol e ajuda também nas doenças cardiovasculares. Então olha que preparação fantástica para o nosso coração hoje. Vou colocar um dentinho de alho para saborizar. Eu coloco com casca mesmo, ele meio que inteiro. E um pouquinho de orégano fresco. E agora eu vou levar esse recheio para o forno a mais ou menos uns 180 a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Eu quero que ele cozinhe. Eu não preciso que ele dore necessariamente, mas eu quero que ele cozinhe e dê aquela leve douradinha. Então vamos para nossa massa da panqueca. Para massa a gente vai usar um ovo, uma xícara de farinha, uma xícara de leite e meia xícara de espinafre. Eu medi ele depois dele já estar cozido. A farinha você pode usar qualquer farinha da sua preferência, pode ser farinha de arroz. Eu tô usando farinha de trigo integral, mas você pode usar qualquer outra farinha na mesma proporção. Você só fica atento à consistência daí da panqueca para não ter muita dificuldade depois na hora de fazer ela na frigideira. Mas vamos falar então sobre o nosso espinafre, que é a estrela dessa massa aqui da panqueca. Como vocês estão vendo, eu tô usando ele cozido. O grande erro que eu vejo em receitas, principalmente receitas na internet, é usar o espinafre cru. O espinafre cru, ele possui substâncias que nós chamamos de antinutricionais. O que é isso? O espinafre todo mundo conhece por ele ser rico em ferro. Ele é rico em ferro e cálcio em maior quantidade até que o ferro. Só que ele tem substâncias nele, como planta, que protege essas vitaminas e minerais presentes nele. Só que quando a gente ingere essas substâncias que protegem a planta, isso prejudica a nossa saúde, por dois motivos. Se eu não cozinho o espinafre, a substância que tem nele são duas substâncias. A principal é o oxalato. Esse oxalato que protege a
planta como planta, quando eu faço a ingestão do espinafre cru, além de diminuir a absorção do cálcio, porque ele se liga ao cálcio e daí eu não consigo absorver o cálcio presente no espinafre, ele também causa cálculos renais. Então olha que perigo eu consumir o espinafre cru. Ele, além de prejudicar a absorção do que normalmente eu busco no espinafre, ele ainda causa cálculos renais. Quando eu faço esse processo só do cozimento, eu realmente só cozinho, eu espero a água ferver, coloco o espinafre ali, quando ela ferve de novo eu já tiro e jogo fora aquela água. Não fique preocupado que todo o verdinho daquela água está sendo jogado fora, porque na verdade você está tirando esse fator antinutricional presente nele. Então não cozinhe o espinafre cru com o seu arroz, porque isso está prejudicando a sua saúde. Então quando eu cozinho o espinafre e desprezo essa primeira água, jogo fora essa primeira água, eu diminuo em até 80% esse fator antinutricional. Então eu consigo absorver o cálcio e o ferro presente nele de forma muito melhor e ainda não prejudica o meu organismo, causando até cálculos renais. Isso eu acho que é o mais importante se falar sobre o espinafre. Mas além disso, ele possui nitrito e nitrato, essas duas substâncias vindo de origem vegetal e não aqueles nitrito e nitratos presentes nos embutidos. Eles ajudam a diminuir a pressão arterial. Ele possui vitamina C, vitamina K e vitamina A, que fortalecem o sistema imune. Também ele possui coenzima Q10. Quem lembra que mais que a gente já fez aqui no canal que possui coenzima Q10? Sardinha. Sardinha, muito bem, amor. A sardinha também é fonte da coenzima Q10. A coenzima Q10 faz neuroproteção, ela é antioxidante, ela é produtora de energia. Por ela ser produtora de energia, uma das principais características dela é ajudar na fertilidade, não só masculina, como também na feminina. Ela melhora na mulher a qualidade do oócito e do embrião. E para o homem, ele melhora de forma geral o espermatozoide, ou seja, ele melhora a qualidade, a motilidade e a quantidade de espermatozoide. Então vamos começar, a gente vai simplesmente bater tudo, você pode bater no liquidificador, no caso eu não tenho liquidificador. Então a gente vai misturar tudo e bater. E o principal, o nosso espinafre cozido. Gente, uma dica assim, fazer o espinafre cozido dá muito trabalho, eu ter que cozinhar esse espinafre. Então, a dica que eu dou, assim como eu dei da abóbora, é o seguinte: você chegando do mercado com o seu espinafre, você já cozinha ele todo. Lava ele, cozinha ele, escorre aquela água e congela ele já cozido. Então é só você adicionar aí na sua preparação. Acaba sendo um pouco mais prático se você tem uma vida muito corrida. Então agora é só a gente bater. Gente, outra coisa que eu esqueci também de falar é que você pode substituir o leite. Eu tô usando leite de vaca, né? Mas você pode substituir ele por algum leite vegetal ou até mesmo por água na mesma medida. Com a consistência que eu falei pra vocês, se vocês forem substituir a farinha ou substituir, né, o leite, a consistência ela é assim, ó, bem líquida, porque eu quero fazer uma massa mais fina, então assim eu consigo espalhar melhor na frigideira. Então agora a gente vai pro fogão, com uma frigideira de preferência antiaderente, mas se não for, você pode passar um pouquinho de azeite de oliva extra virgem ou de manteiga na sua frigideira para facilitar você a virar ela. Massa pronta, vocês viram como que ela fica bem verdinha? Depois que a gente coloca, né, a massinha na frigideira, que a gente faz ela ali, ela fica bem verde, bem linda. Então olha o tamanho dela, deu mais do que um palmo. Uma frigideira bem grande, deu 6 unidades de panqueca desse tamanho. Então agora eu pego ela e eu vou pegar o meu recheio. Vocês viram então a corzinha que fica o recheio. Eu vou tirar o alho foi só para saborizar. E eu vou dar umas leves amassadinhas para juntar o tomate com a abóbora, mas sem virar um purê, sabe? A minha abóbora ela tá com casca, então eu vou dando umas cortadas também. Vai deixar ela bem rústica e o que a gente vai fazer agora? Colocar bem no meio esse recheio, cheio de fitoquímicos, e é só enrolar daí. Para finalizar
utilização dessa panqueca, ela é super versátil. Como tudo nela já tá cozido, a sugestão que eu dou pra vocês podem ter um molho de tomate, né, já pronto, caseiro. Você pode esquentar ele e usar a massa assim que terminou de fazer, o recheio saindo do forno. Você só coloca esse molho de tomate quentinho por cima. Então você pode colocar esse seu molho de tomate por cima, além de lindo, né? Fica super prático. Ou você pode voltar pro forno. Então você pode fazer essa panqueca, colocar numa forma, coloca o seu molho de tomate por cima. Ou você pode fazer um molho branco também. Pode ser um molho branco tradicional, né? O molho bechamel. Você pode substituir também o leite do molho bechamel por um leite vegetal. Ou você pode fazer o molho branco com base de couve-flor. Se vocês quiserem, eu posso ensinar pra vocês aqui no canal também. E colocar assar bem rapidinho, 10 minutinhos no máximo, só pra dar aquela esquentada geral. Hoje eu vou comer assim. Vamos provar. Delicioso. Eu gosto dela assim, bem quase sem molho nenhum por cima, porque a gente sente bastante o sabor dela, do recheio, da massa, fica maravilhoso. Espero que vocês gostem, que vocês façam em casa e beijinhos. Até a próxima!